Eu listei para vocês as 10 ações com os maiores potenciais de valorização da Bolsa de Valores. Todos esses potenciais acima de 100%. E são boas ações. Quer saber quais? Então fica comigo até o final do vídeo. Então vem comigo. E a primeira dúvida que talvez você esteja pensando: como o Luan sabe de ações boas que tenham um potencial de se valorizar 100%? Como que ele sabe disso? Tem bola de cristal? Claro que não. Existe um método criado pelo Benjamin Graham em que ele calculava, e isso pensando num período longo de tempo, entre os anos de 1936 e 1956, o potencial de valorização das empresas. E com base nesse método, ele conseguiu 20% ao ano em dólares, uma excelente rentabilidade nesse mesmo período. E é com base nesse método que eu selecionei aqui para vocês 10 ações para você dar uma olhada, e todas elas têm um potencial de valorização de mais de 100%. Não é nenhuma recomendação de investimento. É um vídeo de caráter meramente informativo, educativo, para você tomar sua própria decisão. Ok, Luan, entendi. Mas que método é esse? É o método que a gente conhece como valor intrínseco de Graham, ou fórmula preço justo de Graham. E como que funciona essa fórmula? Considerada por muitos como a fórmula mais simples, só que com alto grau de assertividade do mercado financeiro. Afinal de contas, foi uma fórmula trazida no livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que, segundo Warren Buffett, é o maior livro de todos os tempos. Foi escrito em 1949 e até hoje é super recomendado pelos especialistas. Você já leu O Investidor Inteligente? Qual foi sua experiência? Já deixa aqui nos comentários. Mas o que acontece é o seguinte: nesse livro, ele propõe a seguinte fórmula para você comprar e até vender ações. O primeiro ponto é que a empresa não pode ser uma empresa ruim. O que significa isso? Não pode dar prejuízo. Tem que ter lucro consistente. Então só funciona com empresa boa. Esqueça pimentinha, essas loucurinhas, essa baguncinha que você gosta muitas vezes de colocar na sua carteira. Não funciona. Segundo, essa fórmula só funciona com empresas da velha economia. Como assim, Luan, velha economia? Não funciona com empresas de tecnologia ou as empresas mais atuais. Você tem que pensar no contexto do passado. Então é uma fórmula que funciona mais com bancos, instituições financeiras no geral. Vai funcionar com petrolíferas, empresas de energia e empresas industriais. Então, foco nessas empresas mais tradicionais, siderúrgicas, esse tipo de empresa. Ok, Luan, ok. Mostra logo qual é essa fórmula. E a fórmula é: o editor vai colocar aqui na tela, preço justo ou valor intrínseco, que é justamente o preço justo de um ativo, não aquilo que está na bolsa de valores, porque a bolsa de valores não necessariamente vai refletir o preço justo. Esse preço justo é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial da ação. Eu tenho um vídeo mais detalhado sobre isso, caso você tenha interesse. Eu vou deixar aqui no card, mas a ideia é a seguinte: para o Graham, você precisa comprar ações muito baratas, com muito desconto, fugir das empresas de crescimento. E o que seriam empresas muito baratas? São aquelas empresas que detenham um índice preço-lucro de até 15 vezes, mas esse seria o preço ideal. Você precisa comprar bem abaixo disso, o que ele chama de margem de segurança ou margem para errar, e um indicador preço sobre valor patrimonial que não supere 1,5. Esse é o preço ideal. Mas qual seria o preço para comprar? Seria a metade disso. Por isso uma margem de segurança de 50% pelo menos. E aí ele buscava então empresas com índice preço-lucro de 7 vezes, 8 vezes, no máximo 10 vezes. E é com base nessa fórmula que eu vou listar aqui para vocês essas 10 ações. Mas antes, eu preciso te deixar um investidor ainda mais aprofundado, não ficar só no raso. Tá vendo esse gráfico que aqui está na tela? Ele vai trazer pra gente o histórico do indicador preço-lucro do próprio Ibovespa, refletindo então o indicador preço-lucro da nossa bolsa de valores. Ele está em 8,96 vezes. Lembra que eu falei para vocês que o Graham tem como PL máximo 15 vezes lucro? Aqui está 8,96. Só que ele tentava comprar PLs de 7, 8 até 10 vezes para manter uma margem de segurança razoável. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa bolsa está dentro dessa margem, a bolsa como um todo. Só que a média de negociação da nossa bolsa é de 11 vezes. Por isso que o máximo de 10 vezes, sim, o Graham tem razão quando você foca numa estratégia de puro value investing, na verdade deep value investing, em que você não fica olhando tanto para fatores qualitativos e foca muito mais no preço. Mas lembrando que a empresa não pode ser uma empresa endividada, não pode ser uma empresa que tenha prejuízo.
Tem que ter ali pelo menos critérios básicos de qualidade. E aí é que está o grande problema dessa fórmula para aplicar nos dias atuais fora do Brasil, mas que funciona muito mais com ações brasileiras, sabe por quê? Porque a nossa bolsa fica nessa região de PL. Já nos Estados Unidos, essa fórmula tem que ser praticamente abandonada. Dá para usar com algumas empresas da velha economia nos Estados Unidos, mas muito pouco. E hoje, nos Estados Unidos, a gente tem uma dominância das empresas de tecnologia. Olha só o índice preço-lucro atual do S&P 500, que é o índice básico das ações americanas. 28 vezes. 28 vezes. Não dá para aplicar na maioria das ações americanas hoje a fórmula do Graham. Mas no Brasil, por incrível que pareça, dá, porque a gente é um país que tem muitas empresas na Bolsa de Valores da velha economia. Bancos, seguradoras, empresas industriais, empresas do setor de energia. E é por isso mesmo que a nossa lista vai se limitar a essas empresas. Começando pela 10ª ação dessa lista, é o Banco ABC. Ele é um banco small cap, ou seja, um banco pequeno, segundo os padrões da Bolsa de Valores, que negocia um índice preço-lucro de 6,25, abaixo do 7 lá do Graham, e abaixo do preço máximo de 15 vezes, e é um PVP de 0,90, abaixo de 1. Tem um desconto claro aqui em relação ao valor de patrimônio líquido. E sabe qual é o potencial de valorização dessa ação? É de 100,12%. Eu falei para vocês, todas as ações desse vídeo, pelo menos 100% de valorização. Mas aqui vai um detalhe. Significa que a ação vai valer 100% a mais? Pode até valer, mas não sabemos quando. E pode não valer também. A ideia é aqui você comprar com uma alta margem de segurança. Essa margem de segurança que o Graham preconizava, ensinava. Uma altíssima margem de segurança. Aqui a gente tem uma altíssima margem de segurança, porque o preço justo, segundo a fórmula de Graham, seria de mais de R$ 45 e hoje as ações negociam abaixo de 23. Então seria uma ação muito barata. E seria esse tipo de ação que o Graham tornaria elegível, não necessariamente ele compraria, para comprar no seu fundo de ações. Sendo que Banco ABC é uma ação da minha carteira, eu comento sobre a minha carteira semanalmente aos membros do canal. Se tiver interesse, clica no botão aqui embaixo de Seja Membro. A 9ª ação dessa lista, falei de um banco, agora vamos falar de uma empresa de saneamento, também uma empresa da velha economia. Quando você olhar empresas de utilidade pública, de serviços públicos, serviços básicos, a fórmula de Graham pode funcionar sim. E aqui a gente tem a Copasa, com código em bolsa CSMG3, índice preço-lucro de 5,55, abaixo hoje do índice preço-lucro do Ibovespa, indicador preço sobre valor patrimonial de 1, abaixo de 1,5 do Graham. Mas aí vamos olhar aqui o preço justo, tudo isso vem de forma mastigada para você no Investidor 10, mas precisa assinar a versão paga para ter acesso a isso aqui. Mas como eu disse, já deixei um vídeo aqui linkado sobre a fórmula do Graham, caso você tenha interesse. Olha só o potencial de rentabilidade, 101,66. Alta margem de segurança, é isso que o Graham buscava. Se você quer seguir por uma estratégia puramente de comprar ações baratas, você vai ter que se focar nessas empresas da velha economia e condicionar ali as suas compras a uma alta margem de segurança. E são todas boas empresas aqui, empresas com lucros consistentes, empresas de setores perenes, não tem nenhuma loucura aqui. A ação está custando pouco mais de R$20 e o preço justo R$ 40,98. Além de tudo, uma empresa que nos últimos 2 anos vem pagando altos dividendos. Então você teria potencial de rentabilidade, margem de segurança e dividendos, pelo menos nos últimos 2 anos, que vêm sendo bastante elevados. A 8ª ação dessa lista é a Transmissão Paulista, setor energético, transmissão de energia elétrica. Inclusive, recentemente, a Transmissão Paulista, suas ações preferenciais, grande parte delas, foram vendidas pela Eletrobras a R$ 23,50. Então, as ações, segundo os investidores profissionais, hoje não estariam muito baratas. Mas segundo o Graham, cuja fórmula vem lá da década de 50, na verdade de 40, ele diz que está barata. PL abaixo de 6 vezes lucro, PVP abaixo de 0,88, 0,90, um alto dividend yield e potencial de rentabilidade de 108%, preço justo de 51,23. O preço atual 24,55. Mas de novo, significa que esse preço vai ser atingido? Não, pode ser atingido daqui vários anos, mas o ponto é você comprar uma ação barata, esperando uma rentabilidade anualizada, e é isso que o Graham preconizava de 15% ao ano, ele conseguiu 20%. E não à toa, olha a rentabilidade dos últimos 10 anos da Transmissão Paulista, 600%.
É muita coisa em 10 anos. Copasa, 213%, não foi tão alto, mas já venceu todos os principais índices que a gente usa. Ibovespa, CDI, IPCA, Small Caps, IFIX e IDIV. Foi um bom investimento. Banco ABC, mesma coisa. Veja que são empresas que entregaram boas rentabilidades, superando os principais índices que a gente usa como parâmetro de superação. E a próxima ação dessa lista é a Bradespar, que é uma empresa que basicamente só tem ações da Vale no seu portfólio. Ela é uma holding que hoje só investe na Vale. E o seu PVP é abaixo de 1. O índice preço-lucro só de 5 vezes. Alto dividend yield. E qual o potencial de rentabilidade? 121%. Preço justo, R$ 41,94. A próxima ação da lista é o Banco do Brasil. Veja que a gente trouxe aqui uma mineradora, na prática a Bradespar é só uma mineradora, ela não é tecnicamente, mas ela só investe numa mineradora, empresa da velha economia. Banco do Brasil é um banco, então funciona. Índice preço-lucro 4,75, muito baixo. PVP ainda abaixo de 1. Preço justo 62,59, 130% de rentabilidade potencial. Alta margem de segurança, é isso que a gente busca. Lembrando que na fórmula do Graham, a gente precisa diversificar bastante a nossa carteira para aumentar a probabilidade de acertos, porque num portfólio, algumas ações, pode ser até a maioria, vai acabar não dando o retorno esperado, vai acabar dando errado o investimento. Por isso a necessidade de diversificar, não esqueça isso. A próxima ação dessa lista é a Sanepar, também do setor de saneamento básico, índice preço-lucro de 5,15, PVP de 0,80. Entregou quase 400% de rentabilidade nos últimos 10 anos, potencial de rentabilidade 133,79%, preço justo 12,46. Aqui eu estou com as ações preferenciais da Sanepar que custam 5,33. Lembrando que a Sanepar é a segunda maior posição da minha carteira, só atrás do Banco do Brasil, e isso decorre do fato de que a empresa está muito barata, seja pelo preço teto do Basin, seja pelo fluxo de caixa descontado, seja pelo preço justo do Graham, e ainda por cima, a empresa parece não ter colocado no seu preço, o mercado parece não ter precificado a altíssima indenização que ela irá receber da União, provavelmente em 2026. São bilhões de reais, sendo que a empresa vale... Vou te mostrar aqui, basta clicar em empresa aqui dentro no Investidor 10, você tem o valor da empresa, quase 8 bilhões de reais, ela vai receber praticamente 4 bilhões, 4 bilhões, é metade do valor de mercado da empresa hoje e o papel parece estar andando de lado ou subindo muito pouco, não refletindo essa altíssima indenização, por isso também estou com uma posição bem grande a fim de me beneficiar no futuro dessa indenização. Mas não só isso, eu já tinha ação antes, senão vai chover pessoas comentando aqui, só comprou por causa disso. Claro que não. Existem uma série de fundamentos que nos motivam a comprar. Inclusive, você não pode sair comprando simplesmente por conta desse vídeo, dica, ou só seguir ali uma lista de ações baratas do Graham. De maneira nenhuma, não vai dar certo dessa forma. A próxima ação dessa lista do setor elétrico, Neoenergia, PL de 5,12, PVP de 0,72, potencial de rentabilidade de 146%, preço justo 45,45. Outra empresa boa da velha economia, bem perene. A próxima ação dessa lista é o BMG, que negocia com um indicador preço sobre valor patrimonial muito baixo. É um banco que realmente é muito descontado, apanha bastante do mercado. Mas por que isso aqui? Porque esse indicador, o indicador preço dividido pelo valor patrimonial da ação, precisa ser lido em conjunto com o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o patrimônio dos acionistas. Qual que é esse retorno que o BMG vem produzindo? Você consegue ver aqui que é de 7,76 nesse momento. É um retorno abaixo da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. Então, se você tem um banco que rentabiliza o capital dos acionistas abaixo da taxa Selic, que você consegue investindo simplesmente no Tesouro Selic, que seria a renda fixa mais segura internamente no Brasil, o mercado fala o seguinte, vou precisar de muito desconto nessa ação, demais, para que o dividend yield seja tão alto assim. Por isso que ela ficou muito barata, então não é barata à toa. Não estou dizendo aqui que, nossa, é a melhor das empresas e a oportunidade do século, não é barata à toa. Mas o potencial de rentabilidade, segundo o Graham, é de 155%, o preço justo seria de 9,53. E encaminhando para o top 2, temos a metalúrgica Gerdau, e a própria Gerdau também está com um preço bem interessante.
PVP de 0,65, índice preço-lucro de 5,31. Isso decorre do fato de que as empresas siderúrgicas estão apanhando bastante do mercado, porque hoje em dia a gente está tendo uma forte concorrência chinesa que faz com que o aço chinês ingresse no Brasil a preços ridículos, de tão baixos, prejudicando a concorrência das empresas brasileiras. O potencial de rentabilidade hoje seria de 156%, preço justo R$ 28. Inclusive, recentemente, numa entrevista, o CEO da Gerdau disse o seguinte, que não entende como que a ação está tão barata assim no mercado, sendo que os resultados vêm sendo consistentes. A empresa está com uma dívida bem controlada. Olha só esse indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é muito utilizado pelo mercado. 0,40 é uma dívida baixa. Mesmo assim, o mercado bateu bastante no papel e aí ele ficou com esse desconto. E a D1, a ação vencedora dessa lista, é a ação do Banrisul, que só tem liquidez as ações preferenciais classe B, que é finalzinho 6. Vem caindo bem, pensando aí nos últimos 12 meses, pensando no setor bancário. Tem um PVP muito baixo hoje, inclusive mais baixo hoje do que o do BMG. Indicador preço-lucro muito próximo ali do indicador do Banco do Brasil. É um banco do estado do Rio Grande do Sul. E esse PVP baixo é batata. Por quê? Porque o ROI é mais baixo do que a Selic, está em 10%. Só que segundo a fórmula do Graham, você teria 213% de rentabilidade nas ações do Banrisul. Preço justo de R$ 36,70, hoje custa R$ 11,70. Sendo que você pode consultar no Investidor 10, no ranking das ações mais baratas, segundo a fórmula do Benjamin Graham. Aqui no Investidor 10 tem essa lista, você consegue consultar. Tem outras empresas aqui que eu poderia ter listado, mas muito cuidado. Veja, tem empresas aqui que eu não confio, por isso eu nem comentei no vídeo, então não é só pegar a lista, você precisa saber fazer o filtro. Por isso, para você saber, você precisa seguir o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu e ativou o sininho, já faça isso agora então, para você cada vez mais se tornar um investidor melhor. Inclusive, o Investidor 10 trouxe aqui stocks, são ações americanas, segundo a fórmula do Graham. Então você pode fazer uma consultinha aqui, só uma consulta, e verificar ações baratas segundo a fórmula do Graham lá nos Estados Unidos. Você possui alguma ou algumas das ações dessa lista? Você entende que são boas empresas para se investir? E também já aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos para que ele chegue a mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luiz, que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!